E aí, galerinha das redes sociais, começando o seu, acho que é o 18º dia de quarentena. Isso aí mesmo, 18º dia de quarentena. É o sábado, sábado é sábado, tá? Inclusive ele completa agora o 3º sábado de videoaula para eles. Né? Parabéns a todos vocês que estão assistindo e a gente aqui, tá? Lembrando que a gente ganhou um presente e a gente não vai falar o que é, a gente joga inclusive essa bola para vocês. O que vocês acham que tem nessa maleta? Hein? É um presente que a gente ganhou de um ser anônimo para ajudar aqui no bunker. E aí vocês comentam lá no grupo dos bunkers, no seu grupo WhatsApp, o que de fato você acha que é. Inclusive, ó, fala o seguinte. Dale. Printa aí, printa. Pronto, agora você bota no seu history, no grupo da sua sala, para você saber falar qual é a sua opinião, que acha que é essa aqui. Quem acertar ganha, Ganha. Sei lá. Quem acertar ganha ingresso vitalício para todos os alunos do CPV. Boa. Gostei disso aí. Inclusive, ó, começando esse sábado, vamos para a videoaula de Big Coco, tá? Então, primeira aula do dia para vocês. Roda aí, solta, mano. Entra aqui do lado. Estamos anunciando novas medidas para retardar ao máximo o avanço da epidemia do coronavírus em nosso estado. Fala, galerinha, mais uma aula aí com Júlio César Cocão na área, professor de matemática. Vamos falar de álgebra agora. Então vamos falar aqui hoje de potenciação e função exponencial. Beleza? Bom, vamos primeiro começar por potenciação para que seja a base que a gente entenda de função exponencial, né? Inclusive, estamos em período de coronavírus, né? Numa situação envolvendo coronavírus, esse período de quarentena tem mostrado muito a presença da matemática com relação, e aí consequentemente a importância dela, com relação ao número de infectados e a previsão ao longo do tempo. E se usou isso na função exponencial, que daqui a pouco eu vou detalhar um pouquinho melhor para vocês. Beleza? Vamos lá. Primeiro vamos falar de potenciação para que a gente possa entender função exponencial sem maiores dificuldades. Potência, né? O que vai ser potência para a gente? Por definição, a gente tem um número aqui. Eu sempre vou estar trabalhando com vocês com alguns exemplos, para que o processo de entendimento fique mais prático para vocês. O que acontece? A gente tem o 5 aqui, que para a gente ele é uma base, certo? E o 3, para a gente, ele é um expoente. O que vai acontecer então? O expoente 3, ele indica o número de repetições da base 5 dentro de sucessivas multiplicações. Então o que você tem? 5 elevado à terceira, ou 5 elevado ao cubo, ou 5 elevado a 3, 5 vezes 5 vezes 5, 125. O que vai ser 125 para mim? 125 vai ser a minha potência. Então, portanto, eu posso dizer que o 5, ele é uma potência, porque ele é o resultado obtido de 5 elevado ao cubo. Beleza? Massa? Vamos em frente. A partir dessa definição, a gente vai ter as chamadas consequências. Como é que serão essas consequências? Bora lá. A primeira delas, e aí essas consequências são potências em que a gente vai conseguir trabalhar automaticamente, ou seja, você não necessariamente vai precisar desenvolver, porque sempre o resultado vai ser esse, tá? Então já é uma situação automática que a gente está trabalhando aqui. Então, por exemplo, 3 elevado a 1 é igual a 3, ou seja, qualquer número
elevado a 1 é o próprio número. Qualquer base elevada a 1 é igual a ela mesma. Beleza, vamos lá. Base 1. 1 elevado a qualquer expoente é igual a ele mesmo. Então, só retomando, todo número elevado a 1 é ele mesmo. 1 elevado a qualquer expoente é o próprio 1. Massa. 7 elevado a 0 igual a 1. Todo número, toda base diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Tá, Cocão? E o 0 elevado a 0? 0 elevado a 0 não existe. Tá? Não existe. É uma indeterminação matemática. Então, qualquer número, exceto 0, elevado a 0, sempre será igual a 1. Vamos falar do expoente negativo. Como é que funciona? O que é que acontece? Toda base elevada a um número negativo, certo? O resultado, a sua potência, vai ser o inverso dessa base elevada ao expoente positivo, certo? Até porque 1 elevado ao quadrado vai ser o próprio 1, todo 1 elevado a qualquer expoente é igual a ele mesmo. Ficamos então com o denominador 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Ficamos então com 1 sobre 25. Aí tu diz assim, mas Cocão, eu posso fazer então o processo inverso? Tem alguma situação em que caia isso? Tem sim. Da mesma forma que você de 5 elevado a menos 2 chegou a 1,25 avos, esse processo, por ser uma igualdade, ele pode fazer o caminho de volta, ou seja, a partir de uma fração, a gente pode chegar a uma potenciação. Por exemplo, 1 sobre 25, 25 é 5 elevado ao quadrado. Quando esse denominador sobe, ele sobe com o expoente de sinal trocado, ficando, portanto, 5 elevado a menos 2. Certo? Isso são os casos mais específicos. Outro caso mais específico é o nosso expoente fracionário. Como é que funciona o expoente fracionário? Quando a gente tem um expoente em forma de fração, certo? O desenvolvimento dessa potência com esse expoente fracionário é exatamente a raiz. Só que como é que isso acontece? Como é que essa fração ela vai se transformar em uma raiz? Bom, o teu expoente é a fração, logo, o denominador dessa fração, ele se transforma em índice da raiz, e o numerador dessa fração se transforma em expoente do radicando. Então, o que a gente vai ter aí como consequência? A gente vai ter que, para fazer uma alusão mais prática, para que você memorize, a gente vai ter o Sol, e aí a gente vai perceber que o 2 está exposto ao Sol, e o 3 está na sombra. Então, quem está na sombra vai para o Sol, quem está no Sol vai para a sombra. Logo, ficamos com raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. Ficamos então com raiz cúbica de 64, aonde a raiz cúbica de 64, ela é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Seria a mesma coisa que 4 elevado ao cubo. Joia aí? Tudo certinho? Tranquilo? Tá dando para acompanhar? Então vamos falar adiante. A gente então tem a definição de potência, temos as consequências a partir dessa definição, temos então as chamadas propriedades operatórias. Como é que vai funcionar isso? Preste atenção. Nas propriedades operatórias, nós vamos ter aplicação envolvendo o produto de potências de mesma base, a divisão de potências de mesma base, e vamos ter a potência de potência, né? Ou seja, você tem duas potências aqui determinadas, então a gente chama isso de potência de potência, em função sempre de uma mesma base, uma base qualquer A. Então, bora lá. O produto de A elevado a M por A elevado a P, ele gera a soma de A elevado a M mais P. Ou seja, o produto, ele resulta na soma dos expoentes. Então, A elevado a M vezes A elevado a P é igual, o produto gera a soma.
é igual a A elevado a M mais P. Segunda propriedade operatória. A divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Ou seja, a divisão de potência gera como consequência a subtração de seus expoentes com a repetição da base. E a potência de potência? A potência de potência, ela gera, portanto, o produto. Ou seja, repete a base e multiplica-se os expoentes, certo? M vezes P. Ou seja, repete a base e multiplica os expoentes. Então vamos só compactar tudo que a gente viu. Definição de potência. Repete a base. A base elevada a um determinado expoente. Repete-se a multiplicação da base por tantas repetições da mesma base multiplicadas entre si de acordo com a quantidade, o número de fatores sendo representado pelo expoente. Ah, Cocão, deixa eu ver se eu entendi. Se é 5 ao cubo, é 5 vezes 5 vezes 5. Se fosse 7 ao quadrado, seria 7 vezes 7. Se fosse 3 à quarta, seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Exatamente. Beleza? E a partir das consequências, a gente tem as consequências. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. 1 elevado a qualquer expoente é o próprio 1. Toda base diferente de 0 elevado a 0 ela é igual a 1. E aí, o expoente negativo e o expoente fracionário. Só que aí, eu quero chamar a tua atenção para uma situação particular de potência, que é justamente o seguinte. Preste atenção. Temos aqui, inclusive, só retomando, as propriedades operatórias, que o produto de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. A divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. A potência de potência, repete a base e multiplica-se os expoentes. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe que é com relação ao seguinte, ainda falando sobre as consequências da definição, certo? Eu quero alertar vocês em função da nossa base negativa, E aí eu vou te chamar a atenção disso daqui, entendendo da importância dessa situação. Se a nossa base, certo, ela for negativa, a gente viu se o expoente ele for negativo. E aí eu vou te colocar isso como uma observação, porque uma das coisas que pesa nisso aí é a questão do chamado produto dos sinais, que é aquele famoso jogo do sinal, Ou seja, menos com menos, mais, ou menos vezes menos, mais vezes mais, e mais vezes menos, menos. E aí não temos a questão de quem é o sinal do maior, porque isso aí é só em operações com sinais contrários, sem considerar multiplicação ou divisão, tá? Então vamos pensar aqui. Por exemplo, se eu tiver aqui menos 2 elevado ao quadrado, e se eu tiver aqui menos 2 elevado à terceira, como é que vai funcionar cada um deles? Preste atenção. E aí eu vou te botar uma outra situação, que seria
menos 2 ao quadrado, menos 2 à terceira. Aí tu faz, espera aí, Cocão, como é que se lê para eu não confundir, né? Como eu tenho parêntese, eu tenho o quadrado de menos 2, o cubo de menos 2, né? Quando eu não tenho parêntese, eu tenho menos 2 ao quadrado, menos 2 ao cubo, né? Então eu vou botar aqui como observação para mim a seguinte ideia. Eu vou botar com parêntese, certo? E aqui eu vou escrever sem parêntese para chamar a tua atenção. Beleza? Como é que vai funcionar aqui o desenvolvimento da potência? Presta atenção. Quando eu tenho o quadrado de menos 2, eu estou elevando ao quadrado quem está dentro do parêntese. Então eu vou ter menos 2 vezes menos 2. E aí o que é que vai acontecer? Menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Beleza? Quando eu tenho aqui o cubo de menos 2, eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso vai dar para mim menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Que para vocês é comum dizer menos com menos, mais. Menos com menos, mais com menos, menos. Beleza? Então, a questão do resultado positivo se faz desnecessário, o uso do sinal é opcional. Só no resultado negativo que a gente precisa, como é que eu diria? Determinar o sinal, colocar o sinal. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? Tranquilo? Precisa ser explícito, precisa ser determinado o sinal de menos. Logo, nós temos, então, uma situação que ela será recorrente. Preste atenção. Toda vez que minha base for negativa e ela tiver com parêntese, se meu expoente ele for par, meu resultado ele é positivo. Positivo. Então, toda vez que meu expoente for par, meu resultado ele é positivo. Quando a gente vem para cá, a gente tem 3 como sendo um expoente ímpar. Como é que fica a minha situação então? Toda vez que meu expoente ele for ímpar, meu resultado ele é negativo. Beleza? Então bora lá. Se minha base for negativa, com parêntese, se o expoente for par, resultado positivo. Se o expoente for ímpar, resultado negativo. Beleza? Se minha base ela for negativa, o que é que eu vou ter? Mas porém, no entanto, sem parêntese, o que é que eu vou ter? Eu vou ter menos 2 ao quadrado e menos 2 à terceira. E aí o que é que acontece aqui? Eu vou ter menos 2 vezes 2. E aqui eu vou ter menos 2 vezes 2 vezes 2. Beleza? E aí o que é que muda? Base negativa com parêntese. Quem vai para a potência é o sinal junto com o número. Base negativa sem parêntese. Quem é que vai junto? No caso, o sinal não vai junto. Quem é que vai junto? Só o número. Então, o sinal ele fica externo à potência. Logo, eu fico com menos 2 vezes 2, com menos 2 vezes 2 vezes 2. Então, o que é que a gente tem como consequência a partir disso? Que aqui ficou menos 4 e aqui ficou menos 8. Qual é o fim disso, portanto? Se meu expoente for par ou for ímpar, o resultado será sempre negativo. Negativo. Aí tu diz assim para mim, tá, Cucão, em termos práticos, o que seria isso?
Digamos que eu tenho uma determinada função, que ela tenha, por exemplo, eu tenho uma função que diz assim, f de x igual a menos x ao quadrado. Certo? A menos x ao quadrado. E aí, eu quero saber quem é, nessa situação, o f de 3 e o f de menos 3. Como é que vai funcionar isso? Vamos ver como é que seria? Eu tenho aqui menos, vou colocar até de mesma cor, para tu saber de qual sinal eu estou tratando. Menos, bora lá. Quem é meu x? É 3. Então eu vou ter 3 vezes 3. Certo? Tranquilo? E como é que eu vou ter aqui embaixo? Eu vou ter menos menos 3 vezes menos 3. Certo? Então o que é que vai acontecer aqui? Aqui eu vou ter uma repetição desse menos e vou ter menos 3 vezes 3, 9. Certo? Aqui eu vou ter menos, e aí eu vou ter o que como consequência? Menos com menos, menos vezes menos, mais, vou ter então mais 9. E aí, menos vezes mais, menos. Então eu vou ficar, portanto, com o resultado menos 9. Perceba que o exemplo, ele mostra que, como o x ao quadrado, ele não está no parênteses, o menos x ao quadrado não está no parêntese, o menos, nas duas situações, ele fica sempre do lado de fora. Então, portanto, ele permanece na mesma posição, interferindo, portanto, no jogo do sinal. Beleza? Então, a importância de você trabalhar essa observação da base negativa é justamente para perceber o que acontece com o parêntese e sem o parêntese. Beleza? Anote isso aí para não se perder. Tá joia? Uma outra observação que eu quero chamar a tua atenção, ela refere-se, tá? Para a gente armazenar bem isso, refere-se ao seguinte: é a chamada equação exponencial. Certo? Deixa eu ver como é que está o nosso tempo de aula. Falta quanto? Eita, vamos lá. Equação exponencial, ela seria o seguinte. A gente tem aqui, por exemplo, a gente vai ter o seguinte. 2, vamos supor aqui, elevado a x mais 1, igual a 2 elevado a 3. A propriedade com relação às equações exponenciais, ela diz o seguinte: quando você tem uma igualdade de potências de mesma base, você pode igualar os expoentes. Essas bases, elas são reduzidas, e aí você tem como consequência x mais 1 igual a 3. E aí você desenvolve para o cálculo do valor de x, sendo, portanto, x igual a 2.
Mas, Cocão, se ocorrer das bases serem diferentes, sendo diferentes, nós vamos ter duas situações. Se elas são potências distintas, vai ter que se resolver individualmente. No entanto, se elas são potências comuns, a gente reduz a mesma base. Por exemplo, se eu tenho um segundo exemplo, que ele diz assim, deixa-me ver, 3 elevado a x menos 2 é igual a 81 elevado a, a 2x. Beleza? A 2x. O que é que vai acontecer? Quando você for desenvolver, você percebe que as bases elas não são iguais. Certo? Deixa eu usar o vermelho aqui, que foi o que eu estava mantendo. Então vamos lá. Eles não são iguais. Mas eu sei que 81 é uma potência de 3. Então o que é que eu tenho? Bora lá. 3 elevado a x menos 2. E aí eu vou reduzir o 81 a uma potência de 3. Quem é 81? 3 elevado a quarta. E tudo isso elevado a 2x. Beleza? E aí o que foi que eu tive como consequência? Uma aplicação direta de potência de potência. Então o que é que eu estabeleço? 4 vezes 2 vai ser 8, né? Então eu vou ter 3 elevado a x menos 2 igual a 3 elevado a 8x. O que é que acontece agora como consequência? As bases são iguais. Então eu posso agora reduzi-las e ter como consequência x menos 2 igual a 8x. Passo o x para cá subtraindo, fico com 7x igual a menos 2. Tenho, portanto, x igual a menos 2 sétimos. Beleza? Tranquilo? Então aí a gente tem esse apanhado de potência para poder a gente aplicar agora com relação à nossa função exponencial. Com relação à nossa função exponencial, a gente tem como lei de formação y igual a a elevado a x. O que é que a gente vai ter como consequência disso? A gente vai ter o gráfico apresentado dessa forma, e aí a gente vai perceber que a base ela só pode assumir os seguintes valores. Ela tem que ser um número maior do que zero e diferente de 1. Então isso implica dizer que essa base na função exponencial, ela não pode ser negativa, ela não pode ser igual a 1, certo? E ela não pode ser igual a 0. Tá joia? E aí, por conta disso, ela só vai ter duas condições, crescente ou decrescente. Na condição crescente para A sendo maior do que 1, ou seja, a base sendo um número maior do que 1, ou decrescente para uma base sendo um número entre 0 e 1. Tá certo? O que é que vai acontecer então nos gráficos? O gráfico vai ser uma curva exponencial, que ela crescente, ela tem esse aspecto, e decrescente, ela tem esse aspecto aqui embaixo. Nos dois casos, vai ter uma situação para você sempre se alertar, prestar atenção. Ela sempre vai formar uma assíntota em relação ao eixo X. Ela encosta, mas não toca. E sempre no eixo Y, ela vai tocar em 1. Da mesma forma, na decrescente. Ela vai formar a assíntota e vai tocar em 1. E aí, como é que você percebe no comportamento gráfico quando é crescente? x1 menor que x2. Ou seja, x2 maior que x1. Os pares ordenados correspondentes, y2 maior do que y1. Então, na medida que x cresceu, y também cresceu. Beleza? Até porque x cresce para a direita e y cresce para cima. Já na decrescente, o que é que acontece? De x1 para x2, eu tive um aumento. Mas de y1 para y2, eu vim no sentido contrário, no sentido de queda. Então, portanto, enquanto x cresceu,
Y decresceu. E quem é Y para mim, que a gente já sabe, que a gente estudou em função de primeiro e segundo grau, é o nosso f de x, ou seja, a nossa função. Então a gente tem, portanto, que quando o y cresce ao mesmo tempo que x cresce, função crescente. Da mesma forma, quando x cresce e y, enquanto x cresce e y decresce, a gente tem uma função decrescente. Cocão, minha questão do Enem, como é que ela acontece? Ela acontece normalmente em forma de problemas, onde você tem que identificar quem são as grandezas, ou seja, a população cresce em função do tempo, como eu citei o exemplo do coronavírus. A quantidade de infectados ela cresce à medida que o tempo passa. Por isso que várias matérias você tem visto que o comportamento ele é exponencial. Como, por exemplo, a gente teve uma informação muito pertinente, né? Um dos países que trouxe dados muito pertinentes a esse tipo de comportamento foi justamente a China, pela sua quantidade de habitantes, e a Itália, que seu número de infectados e de mortes foram crescendo bastante, principalmente a questão de infectados, do tipo de um dia para o outro, essa quantidade saiu praticamente que dobrando. Então, nesse sentido, o que foi que aconteceu? A gente passa então, dentro desse crescimento justamente exponencial, essa quantidade aumentando em grande quantidade de um dia para o outro, caracterizando esse comportamento exponencial. Então, essas situações, problemas, você precisa primeiro identificar as grandezas. População, o número de infectados cresce em função de tempo, a população cresce em função do tempo, o lucro cresce em função da quantidade de vendas e assim por diante. A partir do momento que você identifica isso, o teu problema ele vai envolver essa estrutura. O valor final ele igual a um valor inicial multiplicado por uma constante. Essa constante ela é uma taxa percentual, que ela pode ser crescente, ou seja, essa constante ela pode ter a característica de crescimento, sendo representado por 1, alguma coisa, e ela pode ter a característica de decrescimento, sendo um valor menor que 0, alguma coisa, em relação à queda. Por exemplo, se o crescimento é de 20%, essa constante vai ser de 1,2. Se essa queda é de 15%, vai ser 0,85, porque é o que sobra. E isso, por ser um comportamento exponencial, que é justamente sucessivo e cumulativo, a gente tem, portanto, que esse T é o nosso período, ou seja, a periodicidade desse comportamento, ou seja, de quanto em quanto tempo esse comportamento vai se repetir. Beleza? Então, consequentemente, a gente tem valor final igual ao valor inicial vezes a constante elevada ao período de tempo. Beleza, gente? A gente fecha com essa observação, certo? Para que vocês possam, a partir daí, meter bronca nas questões. Valeu pela participação. É só um estágio para dominação. Caras de